Bom, então o áudio e a imagem tá ok para vocês? Estão vendo a apresentação? Sim. Tá certo. Bom, nessa aula que eu deixei lá, sobre o período entre guerras, eu fiz uma recapitulação, assim, breve do final do século XIX, né, que eu imagino que vocês tenham tratado disso com a Ione, e aí eu situei um pouco esse contexto de crise, né, entre 1914 e 1945, que é bem o período entre quando 1914 começa a Primeira Guerra e 1945 está terminando a Segunda, né? E aí a gente, nessa aula lá, eu falei um pouco sobre essas condições de crise em três aspectos, né, basicamente, no aspecto econômico, político e cultural, né. É importante, eu ressaltei que é importante ter assistido essa aula, porque para você entender, por exemplo, qual é a crítica que o Getúlio Vargas no Brasil vai fazer do liberalismo, né, tem tudo a ver com o contexto europeu. E o tipo de Estado também, que a gente vai ver agora, esse Estado novo que ele vai formular no Brasil, que ele vai fazer em 1937, ele tem tudo a ver também com um novo modelo de política, né, e de governo que a gente viu eclodir no mundo depois da crise de 1929, né? Então, aquela crise financeira, principalmente nos Estados Unidos, né, que era o centro, que se tornou o centro da economia mundial depois da Primeira Guerra, entra numa crise financeira lá por conta de especulação. Eu expliquei um pouco o que seria essa especulação, né? Mas se vocês lembrarem um pouco do contexto de 2008, vocês conseguem ter um exemplo, mais ou menos, de como funciona esse aspecto, essas crises de especulação financeira, né? Então, se você lembrar da crise de 2008 nos Estados Unidos, foi uma crise basicamente de especulação imobiliária, né? Então, os donos de imóveis, né, as empresas que trabalham com venda e aluguel e hipoteca de imóveis, acreditando que a economia está em ritmo progressivo, né, que está crescendo, que está expandindo, que tem muito dinheiro circulando, aumenta muito o valor dos imóveis, né? E aí a questão é, né, então se aumenta o preço dos imóveis, como é que eles conseguem vender, né? Como é que conseguem vender esses imóveis? Aí entra o papel do crédito e das instituições financeiras, né? Então você vai lá e faz uma dívida de 30 anos, com juros altíssimos, né? Mas com parcelas pequenas e juros altos. Chega um momento que você tem todo mundo consumindo, né? Todo mundo está comprando imóvel, mas ninguém é dono de nada, porque está lá o boleto com 3.000 prestações para pagar. E aí chega um momento que as pessoas não conseguem cumprir esses boletos e a economia entra em crise, né? Então, o dono da imobiliária, ele foi lá, vamos fazer uma suposição. O dono da imobiliária, em 2018, de uma imobiliária nos Estados Unidos, ele vendeu 100 imóveis, né? Ele fez 100 negociações e fechou 100 contratos de compra, aluguel de imóveis. Só que ele não recebeu nenhum desse inteiro, né? Nenhum desses 100 o dinheiro foi recebido. Ele recebeu apenas uma primeira parcela e ficou para ele receber o restante ao longo de, sei lá, 100 anos. Então, 100 imóveis para serem pagos em 100 anos. E aí, quando dá um ano depois, ele, contando que, né, para as pessoas que ele compra também, as coisas que ele compra, contando com o dinheiro que ele vai receber desses 100 imóveis, ele faz outras dívidas. Então, perceba o que é essa inflação, né? Essa bolha que a galera chamava. É esse processo de eu fazer uma dívida com um dinheiro que eu não tenho ainda.
eu tenho para receber, né? E aí eu vou lá, compro alguma coisa também no crédito. E aí eu tô para receber um outro crédito. Então é crédito em cima de crédito. Isso aí chega uma hora que explode. Isso aconteceu em 1929, e aí você tinha todo o discurso liberal de mercado, de que o Estado não deveria interferir na economia, né? Era o discurso do liberalismo. Numa crise desse o Estado não deve interferir na economia, a gente vai ter como resposta, né, a essa crise econômica, os estados fortes, estados centralizados, né, que são nada mais que ditaduras, né. Então, nos anos 30, se você olhar para o mundo nos anos 30, a partir dos anos 30, você vai ter governos com características autoritárias em todo o mundo. Você tem o Salazar na Espanha, você tem o Hitler na Alemanha, você tem o Mussolini na Itália, você tem o Roosevelt nos Estados Unidos e você tem o Vargas no Brasil. O que esses... E aí já entrando um pouco no assunto, né? O que esses governos eles têm em comum? Eles são extremamente centralizados e centralizados na figura de um líder, né? No caso do Brasil, esse líder é o Getúlio Vargas. Eu acho que vocês também já estudaram a chegada do Getúlio Vargas no governo brasileiro, né? Então foi lá em 30, foi através de uma revolução, ele veio com um discurso de modernização do país e tudo mais, e tinha essas mesmas características desses estados fortes, né? Então voltando. Então, ele assume nos anos 30, fazendo uma breve recapitulação sobre o que eu acredito que vocês já estudaram, né? Vocês já estudaram isso? Já estudaram a chegada do Vargas em 1930? A Revolução do Estado varguista em 1930? Estudaram isso? Pergunta. Eu acho que não. Sim. Então, basicamente isso, ele veio para substituir aquela política oligárquica, né, que se concentrava basicamente em São Paulo e Minas Gerais. Então, veio com esse discurso de substituir as oligarquias e centralizar o Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro era basicamente o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né? O colégio eleitoral, a democracia brasileira era isso aí. E aí o Vargas veio com um discurso de ampliar isso, de trazer a modernização do país, né? Tanto é que ocorre lá em 32 um movimento modernista, né? E aí ele fica no governo até 34, é um governo que supostamente era provisório, ele entra em 30, então tem a Revolução, ele fica até 34, começa o processo de elaboração de uma nova Constituição para fazer uma eleição, né, para fazer a consulta do voto, só que por conta do que ele vai chamar de ameaça comunista, né, que é uma publicidade, assim, um discurso que também é unificador desses governos aí que estão aparecendo aqui, esses governos centralizados, né, na Itália, na Alemanha nazista, nos Estados Unidos, uma tônica do discurso deles é esse combate ao comunismo, né, e aí vocês sabem que, de certa forma, havia essa realidade comunista, né, por conta da industrialização que estava chegando no Brasil e a formação dos movimentos operários, né, principalmente nessas cidades que eram mais centrais, São Paulo e Rio de Janeiro. E, então, usando esse discurso da ameaça comunista, ele vai dar um golpe de Estado em 1937. Aí esse golpe de Estado é o que a gente chama de Estado Novo. Então, o Vargas ele não passou por eleição, ele entrou em 1930 e só vai sair está errado aqui a data, 1945. Só vai sair quando acabar a Segunda Guerra Mundial. Ele fica no governo aí 15 anos, né, sem passar por eleição.
Então, até 37 ele fica como um governo provisório, é um governo que fez a revolução e está segurando as pontas, e depois de 37 ele coloca uma ditadura mesmo, e já toma algumas medidas de centralização do governo. Então, ele vai lá, fecha o Congresso, né? Vocês sabem que o modelo de funcionamento político moderno, né, que começa a funcionar na Europa com a modernidade no século XVIII, é esse modelo dos 3 estados, né? Então, judiciário, executivo e legislativo, cada um com as suas denominações, né? E aí sempre tem problema, como a gente está vendo agora, por exemplo, no Brasil, a gente vê os conflitos, o presidente vai lá e diz uma coisa, o STF vai e diz outra, né? O legislativo, que são os senadores e os deputados, eles estão lá fazendo uma CPI para investigar o governo executivo, né? Que é a presidência e os ministros. Então sempre tem essa intriga. E aí o que acontece quando um presidente ele quer centralizar o poder? Ele vai lá e acaba com esses poderes paralelos, com o judiciário, com os legislativos. Então ele fecha, fala, não tem Congresso, não tem deputado, e aí todo o funcionamento do Estado funciona por decreto. Ele vai lá, escreve um papel, assina e está valendo. E o Vargas fez isso em 37, por isso a gente fala que foi um golpe de Estado. Quando fecha o Congresso, a gente diz que aconteceu um golpe de Estado, né? Então, lá em 64, aconteceu isso também, fechamento do Congresso. Outra coisa, indicação de governadores, então não tem mais eleição para os estados, né? O próprio presidente que indica um fulano, geralmente o brother dele mesmo, né? Ou alguém do corpo de apoiadores dele para ocupar o cargo de governador. Ele suspende as assembleias e as câmaras municipais, né? Então, todo município tem lá a sua Câmara Municipal e a sua Assembleia Legislativa, né? Ele acaba com isso aí e manda interventor para todos esses órgãos, um peixe dele para ocupar esses cargos. Ele cria uma série de órgãos de repressão também, né? Então ele cria lá a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo. E aí, lembrando isso que eu estava dizendo, né? Você tem essa tônica do combate ao comunismo, né? O comunismo que vai fazer a revolução, que vai acabar com a propriedade privada, né? Aí, para entender melhor o que era essa condição do comunismo e tal, tem que voltar lá na Revolução Russa, né? Um pouco da discussão na Revolução Russa e olhar para o movimento socialista especificamente, né? Em algum momento a gente faz isso. Ele cria um Tribunal da Segurança Nacional. Esse discurso da segurança nacional também é uma tônica de Estado centralizado, né? Porque qualquer coisa pode entrar na ideia de segurança nacional. Por exemplo, o Vargas, ele deu um golpe de Estado baseado em uma coisa chamada Plano Cohen, né? Então, supostamente, porque ninguém sabe disso ao certo, havia um plano comunista surgiu uma carta lá de um plano comunista que ia tentar tomar o Estado. E aí, por conta disso, o Vargas fez uma ditadura, fechou os congressos, as assembleias, nomeou interventores e tudo mais. Então, você tem esse discurso da segurança nacional, né? Então, para manter a segurança nacional, para evitar os distúrbios, né? A gente tem que endurecer, tem que centralizar. Ele cria também, isso é um aspecto importante, né? Departamento da Propaganda e Difusão Cultural. Então, o Vargas vai ser um cara que vai trazer esse aspecto modernizador do Estado, né? E vai fazer muita propaganda, né? Então, você vai ter um órgão específico para elaborar os cartazes, para como que vai mostrar o líder, né? Não sei se vocês já viram, mas tem muita documentação a respeito da preparação que o Hitler fazia antes dos discursos dele, né? Então, ele tem toda uma técnica lá de atuação, né?
para aparecer na frente do público. Eu vou mostrar alguns vídeos também do Vargas, vocês vão poder ver isso. Tem toda uma postura, um jeito de falar, né? Que o cara agora, o líder, né? Para aparecer para a nação como esse salvador, ele vai precisar de toda uma instituição burocrática para fazer a propaganda dele, a difusão das mensagens do governo, né? Aquela rádio, a Voz do Brasil, foi uma criação do Getúlio Vargas. Lembrar também que a gente está falando aí de quando, né? Dos anos 30, os anos 40. Então, o rádio, ele começou a ser difundido no Brasil nesse período aí. A televisão só ia chegar nos anos 50. Mas o rádio já é assim, todo o interior, né? O pessoal tem lá o radinho de pilha lá e bota para ouvir os acontecimentos nacionais. Então, a partir disso aí, o Vargas criava essa integração, essa unidade, né? Uma tática de propaganda, de publicidade muito, muito própria dele também, é ir fazer os discursos em estádios de futebol, né? Então, não é à toa que o nosso país tem esse vínculo com o futebol, porque a nossa política sempre foi envolvida com isso, né? Usar dessa comoção cultural que a gente tem, vinculado a esse esporte especificamente, para fazer a publicidade também do governo, né? E algo que eu quero destacar aqui que está aparecendo nessa foto aí, ó, é essa ação integralista. Você tem esse Ezinho aí, que é o E da integral. Não sei se vocês já viram esse lá com o professor Celso, né? Então, a ideia dos integralistas, que era nada mais que um nazifascismo brasileiro, né? Não vermelho, era verdinho, né? E o símbolo era um galo. Esse nazifascismo brasileiro propunha a integração nacional através dos valores religiosos, né? Salvaguarda da família e da religião cristã, principalmente. E o Vargas vai utilizar essa mesma retórica. A gente vai ver o Vargas falando daqui a pouco, vocês vão ver que esse é o discurso dele, né? Então, eu sou o líder eu sou o líder porque eu venho salvaguardar os interesses a tradição do país, a integração do país e tudo mais. O segundo aspecto né, o Vargas, ele soube jogar com os dois lados. Então, se por um lado ele era muito próximo do pensamento integralista, né, e como a gente vai ver, a metade do processo do Estado Novo, então de 1937 até 1941, ele foi muito próximo da Alemanha, né? Ele, então, fazia um discurso muito similar ao nacionalismo alemão, a defesa dos mesmos valores, né, de valores tradicionais, a defesa de uma integridade nacional, mas, por outro lado, ele soube jogar e buscar também o apoio dessa massa de trabalhadores, né, que davam um corpo para o movimento trabalhista, né, para o movimento dos trabalhadores, o socialismo. Então, ele também soube cooptar essa outra ala da sociedade, né. O Vargas era um militar, ele tinha apoio de uma boa parte do exército, ele fazia uma crítica aos industriais, à burguesia industrial, né, principalmente de São Paulo. Tanto é que São Paulo fez uma revolução lá em 1932, não sei se vocês chegaram a ver, né? Então, quando ele toma o poder em 32, São Paulo fala, não, a gente não aceita, a gente vai fazer uma revolta. E aí os caras lá entram em guerra, uma guerra que dura alguns meses, tal. E o Vargas usa os primeiros aviões lá do Brasil para bombardear São Paulo. E, então, ele, além de jogar com esse apoio militar e fazer essa crítica aos industriais, ele procura ter o apoio da massa trabalhadora, né? Da massa de trabalhadores. Então, ele tem uma política trabalhista muito específica. Toda a legislação trabalhista que existe no Brasil,
é oriunda do período Vargas, né? Então, salário mínimo, direito a férias remuneradas, jornada de 8 horas, proibição de trabalho infantil, tudo isso foi criado no governo do Vargas, né? E aí, cada medida dessa, quando era para anunciar, ele ia lá no 1º de maio, né, que é o Dia do Trabalhador, ele ia lá no estádio do Vasco da Gama, no estádio do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, e fazia o seu discurso lá para os trabalhadores, né, trabalhadores do Brasil, e anunciava essa medida, e desfilava nesse carro aí norte-americano, né. Por outro lado, né, para vocês verem a condição da propaganda do Estado, né. Então, uma coisa era o Vargas fazendo o discurso no 1º de abril e anunciando um novo direito trabalhista. Outra coisa era o Vargas lidando com as reivindicações dos trabalhadores e com os sindicatos, né. Então, a centralização do poder que ele promovia se aplicava também ao mundo dos trabalhadores. Então, ele impôs lá que deveria haver uma unidade sindical, então cada profissão deveria ter um só sindicato, e aí esse sindicato deveria também ter um só líder, né? Isso facilitava ele controlar toda a massa de trabalhadores. Então, você só tinha um sindicato dos professores, um sindicato dos carteiros, um sindicato dos marinheiros, e por aí vai, né? O que facilitava o controle. Ele proibia as greves também, não, você não pode fazer greve, né? Ele criou órgãos específicos para controlar isso, como o Ministério do Trabalho. Ele já tinha criado, antes do Estado Novo, alguns órgãos de controle desse movimento dos trabalhadores, que eram as juntas de conciliação e julgamento. Era mais ou menos conselheiros, né, empresários amigos do Vargas, que faziam os sindicatos dos patrões e o sindicato dos empregados. E aí, essas juntas eram reuniões onde esse líder do sindicato dos patrões se reunia com o líder do sindicato dos empregados para negociar as condições de trabalho, né? Então, a categoria quer um aumento, então vai lá para a junta, né? Vai lá para a junta, o líder vai lá e negocia com o líder dos patrões. E aí tudo isso é aos olhos do governo, né? Então você tinha um funcionário do governo ali participando e bisbilhotando, colocando as imposições do governo para a resolução dos conflitos. Esse tipo de cartaz aqui, né, perceba aqui, ó, os vários trabalhadores, né, então você tem o soldado, você tem o cara aqui com avental, o outro com uma roupa mais de oficial, né, então todos eles com uma bandeira unindo o Estado Novo, né, com a bandeira do Estado Novo. É mais ou menos esse o espírito, assim, da publicidade trabalhista do Vargas, né, e o Vargas atrás, lá, o rosto dele grandão, atrás, para falar o pai dos trabalhadores, né? Ele fazia a publicidade nesse sentido, como o pai dos trabalhadores. Outro aspecto importante é a industrialização que o país vai passar no governo do Vargas. Então, durante esses 15 anos, você tem a formação da indústria brasileira, né? E a formação de uma legislação que vai permitir a indústria brasileira. Então, você tem, por exemplo, uma legislação que vai dizer assim, todo minério de ferro que está embaixo do solo é de propriedade do Brasil. Todo petróleo que estiver embaixo também da terra é de propriedade da nação. Você tem uma terra em qualquer lugar. Aí você vai lá, cavar lá, você encontra algum minério. Esse minério não pertence a você, porque tem uma lei lá que nacionalizou a exploração do minério. Tem uma empresa norte-americana que extrai algum minério do território brasileiro, leva para lá, para os Estados Unidos, manufatura isso e vende depois para o Brasil
em forma de uma liga de metal, em forma de placa já trabalhada para construir qualquer coisa, embarcação, construção, prédio. Isso é proibido também, isso fica proibido a partir do Vargas, né? Então você tem essa ideia de que alguns tipos de produção industrial devem ser encargos específicos do Estado, né? O Estado deve cuidar dessas condições de produção, e uma delas é o aço, né? O que vai causar um desconforto, uma intriga diplomática com os Estados Unidos, que era quem extraía muito metal e quem vendia depois esse metal trabalhado para o Brasil, né? Então, você tem um conflito aí entre o Brasil e os Estados Unidos por conta da produção do aço. E as primeiras leis de extração do petróleo também são desse período aí do Vargas. A nacionalização de empresas financeiras. Se você é uma empresa que fornece crédito, né, para produtores rurais, se você tem um tipo de banco, né, você tem que ser uma empresa nacional, você não pode ser uma empresa estrangeira. Então, você tem que atender uma série de regulações, e quando você atende essas regulações, você também paga impostos, né? Então, essa é mais ou menos a lógica. Controlar a dinâmica econômica do país e colocar essa dinâmica econômica nas mãos do Estado. Então, vocês percebem aí, nessa ideia, como esse Estado novo era crítico à ideia do liberalismo econômico, né? Então, as relações econômicas não devem ser livres por elas mesmas. Não, você tem que ter um controle do Estado, por quê? Porque a riqueza pertence, né, à população do país. E aí faz sentido que essa riqueza, então, seja convertida em benefício para o país, né? É claro que esse benefício do país, então, vai ser definido por quem? Pelo líder máximo, então você tem uma concentração de quem define o que é o bem do país. Na política externa, é mais ou menos aquilo que eu havia dito. Num primeiro momento, você tem uma grande simpatização do Vargas, né, e do Estado Novo com o regime nazifascista, né, com a Alemanha e com a Itália. Então, o exemplo de sociedade corporativista, né? Então, o que forma a sociedade, segundo um pensamento nazifascista? Então são os vários órgãos da sociedade, né? Então, é engraçado, né? Porque os vários órgãos, então você tem os órgãos que são principais, você tem o cérebro, você tem o coração, mas você também tem o pâncreas lá, você tem o pâncreas, você tem o rim, né? Então, quem seria o rim, né, da sociedade? Seria, sei lá, os professores, né? O cérebro, com certeza, é o Vargas, né? Os militares, e o pâncreas são os professores, são os garis, né? Mais ou menos essa a compreensão de Estado como organismo, né? Que o nazifascismo traz, e que era muito própria do governo do Vargas, né? Então, esse cartazinho aqui que a gente está vendo, com cada profissão, né, cada sujeito vestido com um uniforme de uma profissão, é bem essa lógica de compreensão da sociedade. O Vargas, então, simpatizou com esse tipo de ideologia até 41, né? E aí, em 41, a Alemanha, né, segundo relatos oficiais, né, a Alemanha bombardeou com submarino alguns navios brasileiros, né, já estava rolando a guerra começa lá em 39, já estava rolando, o Brasil ficou meio em cima do muro, vou entrar, não vou entrar, simpatizo com a Alemanha, mas sou brother dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos têm uma política também de controle dessa América Latina, né, que inclui o Brasil, é o que se chama de New Deal, né? Tem aquele desenho da Disney, que tem o Zé Carioca, e aí
o personagem, o Mickey Mouse, não sei se é o Pato Donald. O Pato Donald vai viajando pela América e conhecendo várias personagens de cada país. Então, conhece um personagem no Peru, conhece um personagem na Argentina e conhece o Zé Carioca no Brasil. Então, a política norte-americana era mais ou menos essa, né? Manter o controle sobre a América Latina, porque a Europa estava em guerra, né? Então, era interessante para eles ter esse quintal deles bem articulado, né? Bem simpatizado com a política norte-americana. Então, o Brasil ficou meio que em cima do muro e fazia um jogo de interesses. Então, ao mesmo tempo que mandava os militares brasileiros irem fazer treinamento na Alemanha para trazer lá as concepções de organização militar para o exército brasileiro, fazia acordos econômicos com empresas norte-americanas para exploração de petróleo e de minerais. E aí, em 41, por conta desse incidente aí que os submarinos alemães afundam alguns navios brasileiros, o Brasil acaba entrando na guerra contra a Alemanha, né? Contra o eixo, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, mas a Segunda Guerra Mundial é uma guerra entre dois lados, o eixo e os aliados, né? Nos aliados estavam os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e depois o Brasil. O Brasil entra em 44 na guerra e logo depois, 45, já acaba a guerra, né? O símbolo do exército brasileiro na guerra é uma cobrinha fumando, né? Porque falaram que o Brasil só ia para a guerra se a cobra fumar. E a guerra vai causar um impacto também no Estado Novo, no sentido de que você tinha todo esse discurso, né? Lembrar que a Segunda Guerra Mundial foi ganha de forma ideológica também. Então, você tem uma publicidade, a gente está falando aqui desse surgimento da publicidade e de uma ciência, né, da produção de opinião pública. A gente está falando do surgimento do rádio, da televisão, então essas coisas, elas não são feitas aleatoriamente. Eu vou produzir um jornal de forma aleatória. Não, você tem todo um corpo de cientistas ali, publicitários, jornalistas, que organiza isso de modo a criar uma opinião pública, né? Então, de modo a fazer com que determinado sujeito apareça como um herói ou como um vilão. E aí a Segunda Guerra Mundial foi ganha em cima um tanto disso também, da caracterização do fascismo como se fosse o vilão dos vilões, né? Por isso a gente tem muito filme, muito videogame com essa temática, assim, da luta contra o fascismo. E aí, e o discurso que chegou no Brasil, então, então, se o governo brasileiro está lutando contra o nazifascismo, por que a gente tem uma ditadura com características nazifascistas no Brasil, né? E aí, por conta dessa pressão, o Vargas vai acabar cedendo o governo e promovendo as eleições diretas, né? Aí ele acaba indicando alguém para suceder ele, quem ele indica ganha, que é o Dutra, e depois ele volta de novo por voto nos anos 50, né? Então depois a gente vai ver isso aí também, como o Vargas sai em um momento e depois volta de novo. De certa forma nem saiu, colocou o amigo dele lá. Por fim, assim, para caracterizar no geral o que foi esse Estado Novo, tem uma característica muito própria desses estados centralizados e autoritários na América Latina, né, diferente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, que é o caráter populista, né? Então, o líder, por mais que o Hitler fosse lá e fizesse discurso, ele fazia isso com uma indumentária diferente do povo. Então, na América Latina, você tem a formação dessa publicidade de Estado centralizado de uma forma muito mais vinculada ao povo, né? A essa condição de povo. E aí a gente chama
esse aspecto de populismo. É algo que marca muito os estados centralizados da América Latina. Você tem dois grandes exemplos de populismo, são o Vargas e o Perón na Argentina. Quais são as características desse populismo? O culto ao líder, né? Então, existia no nazifascismo, existia, mas na América Latina vai ser muito mais vinculado esse culto ao líder à população pobre, né? Um discurso nacionalista muito forte, então a nação é justificativa para qualquer ato do governo. Então, se eu tenho que fechar o Congresso, se eu tenho que proibir greve, tudo isso é em nome da nação. Uma centralização administrativa muito grande, e esse é um aspecto que, às vezes, a gente passa batido, assim. Mas a centralização de qualquer poder é um aspecto muito problemático da política, né? Na verdade, ela é o oposto da política, né? Se a gente pensar, e aí por isso tem muito discurso hoje na ideia de que a democracia, então, é o melhor dos regimes, né? Porque seria o mais distante, o exemplo mais fácil, assim, que a gente tem de pegar, do que não é uma centralização administrativa, seria a democracia, né? Mas aí você pode ter várias escalas de democracia também. A nossa democracia é uma democracia representativa. Ela tem um grau de centralização que é bastante alto também. Você só participa da política de 4 em 4 anos. Então ainda tem uma centralização política muito grande. E o controle da opinião pública é motivada por essa publicidade aí. Vamos ver 2 vídeos curtinhos aqui onde o Vargas está falando. As promessas. As promessas do candidato da Aliança Liberal e as afirmativas do discurso de posse do chefe do governo provisório em 13 de novembro de 30 foram ultrapassadas, pois conseguimos organizar o trabalho nacional segundo os princípios cristãos da justiça social, sem abalos econômicos. O trabalhador brasileiro possui hoje seu código de direitos, a sua carta de emancipação econômica. Ele sabe perfeitamente o que isso vale. Então, esse aí era um discurso do Vargas num 1º de abril, né? Daí vocês podem observar o tom, né, do discurso no 1º de abril, voltado justamente para os trabalhadores, né? E os gritos ali no fundo, né, que demonstram como o cara, ele tinha essa mobilização popular, né? E esse aqui é um discurso dele no final da Segunda Guerra Mundial, fazendo uma homenagem para os caras que tinham voltado vivo da guerra. Vamos ver agora. Soldados do Brasil, cumprindo o que prometera, na justiça feita este mesmo hospital militar, quando aqui ficou a primeira leva de guerra, vimos hoje, em ato público e solene, conceder as condecorações do mérito por serviço de campanha aos soldados do Brasil, que seguiram a combater nos campos de batalha na Europa e que de lá regressaram, trazendo nas gloriosas cicatrizes
universo, em pleno inverno, entre o frio e a chuva, o gelo e os temporais, temporais de fogo e de água, ascendeste as montanhas escarpadas, à procura do inimigo que vos aguardava em terreno agreste preparado, com todos os requisitos do aperfeiçoamento técnico da guerra moderna. E vós o levantaste, e vós o venceste, vós o desalojaste das suas posições, cumprindo a vossa missão e superando-vos a vós mesmos. Então vocês podem ver aí que o cara, ele utilizava no discurso dele basicamente a linguagem bíblica, né? Ele usa a terceira pessoa do plural aí, vós, 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 vós. E uma fala assim bastante poética, né? É quase uma poesia o que ele está escrevendo ali. Então, com o objetivo de emocionar mesmo, né? Num momento que tinha acabado uma guerra mundial, tudo destruído, se faz um discurso poético. Então, é mais ou menos isso, nossa aula. Alguém comentou, rebatendo a culpa dada ao liberalismo como causador. Alguém colocou um sobre a crise de 29, um artigo. Bom, legal. Galera, é bom, assim, quando tiver questão, falar no microfone, porque eu estava apresentando aqui, eu nem não estava conseguindo ver o chat. E aí dava para a gente ter discutido algum aspecto. É legal pro professor também quando faz alguma pergunta, porque daí a sua dúvida pode ser de outro aluno também, pode estar confuso, aí dá para explicar melhor. Alguém tem alguma consideração para fazer? Podemos encerrar. Vou falar para vocês do trabalho. Tem um trabalho lá para fazer no AVA. É para fazer uma análise do filme 1984. Né? O filme é baseado no livro, numa literatura do George Orwell. E aí, o Big Brother, né? Que é Big Brother da TV Globo, é inspirado, assim, o nome Big Brother é inspirado nesse livro do 1984. Você tem um Big Brother lá também. Então assiste lá o filme e pega o modelo lá do trabalho e responde as perguntas e entrega isso até o dia 31/5. Vale 4 pontos. E daí depois a gente vai ter um questionário que vocês vão fazer no ABA também, que vai valer mais 4 pontos. Possivelmente esses questionários são sobre as aulas da semana que vem. Então, lá no AVA tem também os 6 assuntos que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar 3 essa semana e 3 na semana que vem. A gente viu 2 até agora. Amanhã vai ter mais uma aula, e aí na semana que vem mais 3 aulas. E aí a gente fecha o segundo bimestre. Ninguém tem nenhuma questão? Posso encerrar a aula? Trabalhadores do IFMT. Então tá, galera. Valeu. Bom estudo aí para vocês. Até, boa noite.